Sejam bem-vindos ao canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! E hoje estamos no quadro que falam por lá, onde trazemos matérias estrangeiras falando sobre times brasileiros que estão disputando a Taça Sul-Americana ou a Libertadores. E hoje estamos numa partida extremamente importante que vai juntar a nosso querido Bahia contra Defensa e Justiça. Time muito pequeno da Argentina, mas que nos últimos anos tem demonstrado um bom futebol e tem chegado a definições, não definições, mas a momentos decisivos, tanto da Libertadores como da Sul-Americana. E é por isso que vamos trazer no começo o jornal Clarín, um dos mais importantes da Argentina, como vocês podem ver agora na tela. E fala o seguinte: Bahia põe à prova seu catenaccio. O que é o catenaccio? Catenaccio é a forma que os italianos denominaram seu futebol dos anos 90. Um 4-4-2 com uma defesa super aguerrida, super defensiva. E esse método, essa técnica se chama catenaccio. Então, Bahia coloca à prova seu catenaccio, sua forma de defender muito forte ante Defensa e Justiça na Sul-Americana. Continua falando o seguinte: Salvador, Brasil, 8 de dezembro. O regresso dos 7 jogadores é um alívio para a Bahia, sólido em defesa, mas que está cansado pelo calendário apertado. Obviamente, está fazendo referência à quantidade de rodadas que o Bahia está jogando por ano. Continua. Mas esses reforços, ou seja, esses jogadores que vão se integrar ao time, podem ser insuficientes nessa quarta-feira contra o persistente Defesa e Justiça que já tem ganho no Brasil na Taça Sul-Americana. Como vocês bem sabem, o Defesa e Justiça vem de eliminar o Vasco da Gama e em outras ocasiões já tem ganho aqui no Brasil. Continua falando. O tricolor do baiano procurará sua primeira classificação às semifinais da Taça Sul-Americana da mão de Mano Menezes, que em outro momento foi o treinador da seleção. Construiu um time com momentos de bom futebol, mas sobretudo com o cheiro a catenaccio, como já falamos, com cheiro defensivo demais, que ha permitido somente fazer 2 gols em 6 partidas no torneio internacional. Obviamente está destacando a falta de gol no Bahia, mas é verdade que é muito, muito, muito difícil fazer gol no Bahia, pelo menos no torneio sul-americano. E continua falando, em partida de ida das quartas de final, em Bahia, receberá em Salvador ao time argentino. Ele faz uma comparação entre os dois times, falando que são parecidos, do ex-goleador argentino Hernán Crespo, jogador da seleção argentina nos anos 90, jogador muito conhecido na Itália nos anos 90, que tende a protagonizar partidas muito defensivas por uma margem muito pequena. E obviamente aqui vai falar mais sobre os 7 jogadores que voltam na Bahia, mas não todos são titulares. Pelo menos o goleiro pode chegar a ser titular, o Mano Menezes pode chegar a contar com ele, mas assim um destaque que estão falando sobre o fato de voltar os 7 jogadores que voltam, uns por lesões e a grande maioria pela quarentena terminada pelo coronavírus. O que continua aqui, do time do ex-goleador do Hernán Crespo, se esperaria mais contundência ofensiva, mas os argentinos apenas têm feito 5 gols em 4 jogos, uma cifra que parece menor para vencer a solidez defensiva do Bahia. Ou seja, obviamente está destacando que fez mais gols, que é um pouco mais ofensivo que o Bahia, o time argentino, mas que não sabem se é suficiente para dobregar, para ganhar, para destruir a defesa do Bahia. E essas são palavras do treinador. Sabemos que temos a oportunidade de fazer história. É a segunda vez que o time joga lá, às quartas de final, e igualará e obviamente passar seria escrever a história. Isso mais ou menos o que fala o jornal Clarín. Agora vamos para o jornal Diário Libre, o jornal Libre. E fala o seguinte: Bahia recupera vários jogadores para procurar a primeira semifinal internacional. Mesma coisa que o Bahia está procurando na Sul-Americana. Também a matéria de ontem, Bahia brasileiro, não sei por que especifica que brasileiro, se é o único Bahia, se tem outro Bahia, me explicam aqui, mas
Eu acho que esse Bahia é o único Bahia em toda a América Latina, mas ok, eles aqui esclarecem. O Bahia brasileiro recuperou a vários jogadores que estavam com Covid-19 e um lesionado para a partida dessa quarta-feira ante Defensa e Justiça argentino, no que tentará conseguir o resultado que permita avançar para a Sul-Americana e chegue por primeira vez a uma semifinal internacional. Aqui vai falar sobre os jogadores recuperados do Bahia, que vocês bem sabem, e obviamente o que mais importa é o goleiro Matheus Klaus, que pode ser da partida, isso vai depender do Mano Menezes. E aqui continua e vamos à parte mais interessante da matéria, onde obviamente vai falar sobre eles, que fala por aqui. Olha só, antes disso, destacando o momento do Bahia, não sei se isso vai acrescentar ou não acrescentar para os argentinos, mas eles estão destacando o seguinte: pese a sua irregular situação no Campeonato Brasileiro, em que está na 13ª posição, com 28 pontos e a 9 pontos do líder São Paulo, o Bahia confia em avançar por primeira vez na sua história na semifinal do torneio internacional. Esta é a terceira vez que o conjunto de Salvador chega a uma competição continental a quartas de final. Isso que sempre falo para vocês nos vídeos aqui do canal. Sul-americano lembra bastante dos começos da Libertadores e do Bahia. Obviamente depois tem se perdido, mas quem tem pelo menos como eu, 35 anos ou mais, lembra desses momentos. Então, como que fala aqui? Fase na qual foi eliminado na Libertadores em 89 e na Sul-Americana em 2018. Uma fase entre 88 e 89 brutal do Bahia, e obviamente lá nos anos 60 também é lembrado o Bahia por todos os latino-americanos, para que vocês vejam que não sou eu que só lembra sobre essas coisas. Continua. O Bahia avançou em quartas de final na Sul-Americana tras eliminar nas oitavas de final a União de Santa Fé argentino, ao que venceu por 1-0 em Salvador e igualou 0-0 na partida de volta em Buenos Aires. Isso vocês já sabem. E aqui, talvez para que esteja um pouco desinformado, eu vou falar sobre Defesa e Justiça. Para a Defesa e Justiça, avançar às semifinais também será alguma coisa inédita, tras ter disputado a Libertadores e a Sul-Americana nos últimos 4 anos e ter chegado como melhor resultado às quartas de final da Sul-Americana em 2018. O time argentino chega a quartas de final da Sul-Americana esse ano, tras eliminar ao time brasileiro Vasco da Gama. Infelizmente não é muito o que falar, porque o Vasco está muito mal. Porém, por mais que ele tenha dado um empate na partida de ida, classificou obrigado à vitória que fez a domicílio, 1-0 a semana passada na partida de volta ao Rio de Janeiro, obviamente destacando que já tem ganho em terras brasileiras. E isso aqui é muito importante para todos vocês. A Sul-Americana se converteu na máxima prioridade para a Defesa e Justiça, tras ter sido eliminado da taça Diego Armando Maradona e ao ficar último no grupo com 5 derrotas e 2 empates. Ou seja, isso destaca que realmente tem perdido todas as possibilidades de sair campeão do torneio que se chama Armando Maradona, obviamente pela morte do astro argentino. E outra coisa, na Liga Argentina também não tem possibilidades de avançar para o módulo final. Outro dia vou explicar o campeonato argentino, que é uma bagunça. Para compreender isso, tem que tomar aulas intensivas de campeonato argentino, porque tem muitos campeonatos, um independente, um local, vários módulos, é uma loucura. Mas o que importa aqui é que o Defensa e Justiça perdeu as possibilidades de sair campeão no torneio Diego Armando Maradona, que também ficou eliminado do primeiro módulo importante, ou seja, vai ir para um segundo módulo que é um grupo sem importância. Então eles vão a se desentender disso e vão apostar pela Sul-Americana, como fala aqui. Terão que contentar-se com disputar o torneio da zona complementação, ou seja, zona M. E o técnico do Halcón, que como chamam ao time de Defesa e Justiça, Hernán Crespo, reservou quase todos os seus titulares e utilizou um time alternativo na partida contra o Independente o passado final de semana. Ou seja, deu muita mais importância à Sul-Americana, fazendo jogar todos os reservas e preparando, deixando descansados a todos os titulares para a partida de hoje, 7h15 da tarde, 19h15 horas. Assim que Defesa e Justiça vai vir com todos os titulares e apostando para continuar para frente. Já Diário 26, que é o Jornal 26,
fala: Defesa e Justiça enfrentará a Bahia em Brasília pela Taça Sul-Americana. A partida se disputará a partir das 19h15, como já falamos, no estádio Fonte Nova Arena, com o juiz equatoriano Guilherme Guerreiro, quem está com 2 assistentes. Ali não interessa os assistentes, só já saber que é equatoriano, dá para ter uma ideia do juiz, que é quem decide tudo, porque hoje em dia os bandeirinhas, desculpe, ao meu ver, com o VAR, são meras pessoas paradas, infelizmente, na quadra. Hoje em dia, o juiz e o VAR, acabou. Vamos lá com o que fala a matéria. Defesa e Justiça enfrentará hoje como visitante a Bahia em Brasil, em partida de ida correspondente às quartas de final da Taça Sul-Americana, repassando onde vai poder se ver. Bahia vem de eliminar a União de Santa Fé e o técnico Mano Menezes tem disponibilidade ao goleiro Matheus Claus, uma coisa que já tínhamos falado, e ao lateral Juninho Capixaba e ao mediocampista Ronaldo, quem regressaram aos treinamentos na jornada da segunda tras se recuperar do coronavírus. Será que vão ser utilizados ou não? Claus, talvez. O resto vocês podem colocar aqui nos comentários o que acham. Se essas recuperações vão fazer muito bem na parte esportiva ou melhor na parte moral. O que vai a implementar melhor é melhor Bahia continuar com o time que vem sendo relativamente efetivo ou apostar pelos recuperados. E aqui vai destacar um pouco mais do mesmo, mas queria mostrar como os jornais argentinos estão destacando uma e outra vez o fato de terem voltado os jogadores depois da Covid e, obviamente, depois das lesões. Será que isso está sendo um fator apavorante? Será que eles só têm as imagens de um Bahia que jogou com 7, 8, 9 jogadores a menos e que agora eles não sabem como vai ser o jogo? Será que essa defesa era momentânea e agora o Bahia vai poder desplegar um melhor futebol? Vamos ver. O jornal La Nación, como você já vem vendo aqui no canal há muito tempo atrás, marca Bahia versus Defesa e Justiça pelas quartas de final da Taça Sul-Americana, horário e formações do time. Muito por cima vai falar isso aqui, relembrando muitas coisas, obviamente, sobre a data, sobre a partida, sobre o horário. E aqui vamos lá. Defesa e Justiça está fazendo história a nível internacional. Essa temporada participou da Taça Libertadores e ficou terceiro no grupo G, por trás de Santos do Brasil e Delfim do Equador, perdendo a classificação nos minutos finais na última rodada atrás estar em vantagem 1-0 dos brasileiros em Vila Belmiro. Isso também é destacável, fizeram uma partida excelente em Brasil contra o Santos, mas ficaram eliminados nos últimos minutinhos, e destacando o bom futebol que está tendo Defesa e Justiça, Los Halcones. Após a Sul-Americana, ele deixou pelo caminho a Sportivo Luqueño do Paraguai e o Vasco da Gama do Brasil, ingressando nas quartas de final com muita ilusão e com um time que pensa no arco rival, destacando as características ofensivas que tem Defesa e Justiça, mas vai se enfrentar a um muro do Bahia, que não especula e que ficará mais contundente e na hora de concretar tudo o que provoca, ou seja, ataca e tenta ser contundente e aproveitar as jogadas que eles tiverem. Será que o Bahia vai se deixar atacar no Fonte Nova, ou será que vai propor o Mano Menezes um jogo um pouco mais ofensivo, com um meio campo um pouquinho mais forte para cortar essa vocação ofensiva do Defesa e Justiça e poder já fazer vários gols e defender já a classificação na Argentina com uma certa calma? Principal não tomar gol e, obviamente, se puder ganhar, já é bom resultado demais. E, obviamente, continua falando que esta campanha internacional fez a Crespo, que é o treinador argentino do Defesa e Justiça, decidir por apresentar titulares em várias partidas, ou seja, não apresentar os titulares em várias partidas do Campeonato Maradona e, obviamente, preservar todo mundo para essa definição. E já estamos terminando, vamos só a falar sobre o Jornal Clarim, que fala Bahia, Defesa e Justiça em vivo, horários e onde vai se jogar, um pouquinho mais do mesmo. E por que estou mostrando isso e isso aqui também? Do Jornal Olé, como vocês bem sabem, o jornal esportivo mais importante da Argentina, que só fala aqui Sul-Americana. Assim estão as chaves dos 4
dos quartos com os 4 argentinos, depois nada mais. E é pelo seguinte, agora sim vou finalizar, vou chamar aqui a imagem para mim, para comentar o que está acontecendo. Primeiro, várias coisas. Não há muitas matérias na Argentina falando sobre essa partida, não porque a Sul-Americana não seja importante para os argentinos, também não pelo fato de ser Bahia quem vai jogar contra o Defensa e Justiça. Tem duas razões muito importantes. Uma, e a mais importante eu acho, faleceu Sabella, treinador e ex-jogador argentino, foi o treinador da seleção argentina que esteve em 2014 aqui no Brasil na Copa do Mundo, que levou a seleção argentina a jogar aquela final contra a Alemanha, que perdeu 1-0 nos acréscimos. Isso é importante porque os 50-60% das notícias de ontem e parte de hoje era sobre a morte e, obviamente, o enterro do treinador, ex-treinador e jogador argentino. E por segundo, e não menos importante, o time de Defensa e Justiça é um time relativamente pequeno, sem história. Ele tem começado a participar de torneios de primeira divisão há pouco tempo atrás e tem feito um papel gigante, tanto assim que nos últimos anos tem tido classificações para a Sul-Americana e para a Libertadores, já tem jogado quartas de final, eu acho que em 2018, espero não me enganar. E qual é o jogo deles? É um jogo que tenta jogar pelas laterais, é bastante ofensivo, mas que Bahia não tem que ter medo, porque é um time de pequena expressão, tanto assim que acabamos de falar que tanto na Liga Argentina como no campeonato Maradona não tem tido bons resultados, nem com os melhores, Boca, River, Independente e tal, nem com os pequenos, considerados times pequenos, que nem têm jogado torneios internacionais. É verdade que a campanha que teve na Libertadores foi surpreendente, é verdade que não classificou por pouquinha coisa, é verdade que na Sul-Americana vem fazendo coisas importantes, claro, tem ganho e classificado em cima do Vasco da Gama, que obviamente hoje em dia está muito mal. Mas tem chances do Bahia de passar, eu acho que tudo vai depender dessa partida aqui no Fonte Nova. Se o Bahia ganhar pelo menos com um golzinho ou dois e não toma gol importante, porque eles são de fazer gol, eu acho que a classificação pode ser, não vou falar garantida, mas com certeza vai ter dois fatores. A volta de vários jogadores, a moral, e outro, as possibilidades que o Mano Menezes vai ter, principalmente com o cansaço para a próxima partida lá na Argentina. Vai ter jogadores recuperados e vai ter chances de fazer uma disponibilidade melhor em quadra, em campo. Assim que quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer hoje, 7h15 da tarde, no Fonte Nova, com Bahia e Defensa e Justiça. Vai ganhar, não vai ganhar, vai classificar, não vai classificar? Por favor, se inscreva no canal, colocando nos comentários, deixe seu like, veja nos outros vídeos que temos aqui do Bahia e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.